Olá, neste vídeo da série Aprofundando na Bíblia, nós vamos aprofundar aquele episódio em que os três varões, os três homens, visitam Abraão e Sara e prometem um filho a eles. E Sara ri da promessa. O texto está lá em Gênesis 18, de 1 a 16. E nesse texto você vai ver que esses homens aparecem, para Abraão de um modo inesperado. Abraão pensa que eram três viajantes, oferece comida para eles, água e descanso. E eles, inclusive, ali na hora, parece que gostam dessa receptividade de Abraão, perguntam sobre a mulher deles, citando até o nome da mulher, Sara, e um deles fala: olha, você vai ter um filho com ela. Na verdade, eles falam mais. Aqui no verso 10 de Gênesis 18, um desses homens diz assim: certamente tornarei a ti por esse tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Aqui é um dos momentos em que nós vemos que esses homens, na verdade, pelo menos um deles é Deus. Pelo menos um deles é Deus. Porque ele diz assim: eu virei a ti na tua vida e farei a tua esposa conceber. Uma mulher estéril, Sara, uma mulher estéril, já velha. Só Deus pode fazer isso. E mais tarde, aqui um pouco à frente, no versículo 13, diz assim: e disse o Senhor a Abraão, mostrando que um deles recebe o nome de Deus. Senhor com letras maiúsculas no Velho Testamento é o nome de Deus, é Jeová, é o nome de Deus, é o próprio Deus, o Pai falando. É o nome de Deus no Velho Testamento, Jeová, ou Javé, ou Iavé, ou Yahu. Nós não sabemos como pronuncia, apesar de que várias pessoas no Brasil, em português, dizem que a pronúncia certa é Jeová. A gente não tem certeza, provavelmente não era assim que era pronunciado, porque os judeus não pronunciavam o nome de Deus, por causa do mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Eles evitavam pronunciar o nome de Deus, e no lugar de pronunciar o nome de Deus, eles falavam Adonai, que significa Senhor. E, portanto, a gente não sabe como se falava o nome de Deus. Pode ser Jeová mesmo, mas pode ser Javé, pode ser Iavé, pode ser Yahu. Nós não sabemos, ninguém sabe. Quem falar que sabe, de fato, está equivocado, porque não era pronunciado, então se perdeu a pronúncia. Como o hebraico é uma língua consonantal, não existe vogais, você não sabe como se falava pelo texto escrito, porque o nome de Deus só era escrito, não era pronunciado. Porque no hebraico só se escreve as consoantes, não as vogais. Então só aparecia lá o tetagrama, o JHVH. Mas entre JH e VH você pode colocar várias vogais diferentes, não pode ser colocado vogais que formam Jeová, colocado vogais que formam Javé, colocado vogais que formam outras pronúncias. Então, de qualquer forma, aqui está escrito que quem falou com Abraão foi o Senhor, o tetagrama. Então, mostrando que pelo menos um desses homens era o próprio Deus. E no versículo 14, esse mesmo homem que se apresenta como Senhor diz assim: haverá coisa alguma difícil para o Senhor Deus? Ao tempo determinado tornarei a ti por esse tempo da vida, e Sara terá um filho, dando a entender aqui que ele era o Senhor que ia fazer Sara se engravidar. Isso aqui é um conceito teológico chamado teofania. A teofania é quando Deus se materializa na terra numa forma normalmente humana e se apresenta aos homens. O próprio Deus vem à terra, desce à terra, e aqui ele assume uma forma normalmente humana e se apresenta aos homens. Talvez alguém diria que a pomba que se viu descer do batismo de Jesus se apresentando o Espírito Santo na teofania, não na forma humana, mas na forma de uma pomba. Mas na maioria das vezes, na quase totalidade das vezes, as teofanias são em forma humana. E aqui seria mais uma teofania. Deus veio e se manifestou como homem para Abraão e prometeu um filho para ele. E quem são os outros dois, a gente não sabe. Alguém poderia dizer, será que é o Espírito Santo e o Filho? Não sabemos, não temos como tirar uma conclusão definitiva na Bíblia sobre isso. Ou Deus estava se fazendo de acompanhar de dois anjos, o próprio Deus Pai se fazendo de acompanhar de dois anjos.
poderíamos dizer que talvez fosse o próprio Deus Pai, Deus Espírito Santo e Deus Filho, que são três, né? E um deles com certeza era Deus Pai. Então nós temos aqui um momento interessante, é que Deus pode vir à Terra, né? Não é tão estranho, porque a Bíblia diz que Deus passeava com Adão na viração do dia lá no Éden. Então dá-se a entender que todo dia, ali por volta de 6 horas da tarde, Deus descia do céu e passeava com Adão, como se fosse um homem andando com ele e conversando. Em Apocalipse também diz que Deus habitará com os homens, né, na Nova Jerusalém. Então Deus quer morar com a gente, quer ficar junto com a gente. Também dá a informação na Bíblia, em Apocalipse, que nós vamos ir até a face de Deus. Então nós vamos estar junto com Deus, conversar com Deus, estar frente a frente com Ele. E Ele não será gigantesco, será uma pessoa provavelmente com uma forma humana na nossa frente. E nós conversaremos com Deus. Isso mostra o quanto Deus nos ama e quer estar junto de nós. Mas nesse texto também nós temos aqui a constatação que até pessoas de fé, como Abraão e Sara, podem duvidar de Deus. Sara duvidou que teria um filho. Talvez ela não sabia que era Deus, né? Ela pensou que fosse um homem falando, talvez. Mas ela duvidou, mesmo Deus, o próprio Deus antes prometendo, porque não é a primeira vez que a promessa de um filho é dada a Abraão e Sara. Outras vezes foram dadas. No vídeo anterior, de número 15, onde a gente estudou a mudança de nome de Abraão e Sara, ali já houve a promessa de um filho. Então, Sara ainda estava com alguma reserva no coração, mesmo sendo uma mulher de Deus. O que mostra para nós que mesmo homens e mulheres de Deus podem ter deficiência de fé, né? Sara não acreditava que Deus era poderoso para dar um filho para ela, porque ela era velha, tinha 90 anos de idade, era estéril, nunca engravidou, então era estéril, mesmo quando ela tinha 25, 30 anos ela não engravidava, era estéril e ainda mais velha, já tinha entrado na menopausa, a Bíblia diz, né? Então como é que uma mulher velha, estéril, na menopausa, vai ter filhos? Ela falou, nem Deus pode fazer isso. Claro que Deus pode fazer, né? Deus deu um filho a ela, teve um filho com 90 anos, sendo estéril, estando na menopausa e velha. Por isso que aqui no versículo 14, um dos homens, né, que se entende ser o próprio Deus, falou assim, haveria alguma coisa difícil para Deus? Haveria alguma coisa difícil para Deus? Se Deus prometeu na sua vida, Ele vai fazer. Descansa, irmão, descansa, irmã, na promessa de Deus. Se Deus prometeu, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, descansa nessa promessa. Ah, mas meu filho está desviado. Continua firme você na fé. Deus vai trazê-lo de volta. Pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas Ele vai trazer de volta. Ah, Deus me prometeu na Bíblia que eu vou ter paz. Confia, irmão, vai vir a paz. Não duvide das promessas de Deus. Não seja como Sara, que riu, e como disciplina, Deus mandou pôr o nome no filho dela de Isaac, que significa risada, para que ela sempre lembrasse. Ao chamar o seu filho, né? Isaac, Isaac, Isaac. Na língua deles, Isaac significa risada. Já pensou você dar um nome de risada ao seu filho? Risada, vem tomar banho. Risada, vem almoçar. Risada, vem jantar. Risada, vamos na hora de dormir. Risada, vem cá. Risada, vem cá. Risada. Para Sara lembrar que ela riu de Deus. Então Deus diz, põe o nome no seu filho de risada, para você nunca se esquecer que você riu da minha promessa. Para que você nunca mais faça isso. Não duvide da minha promessa, diz o Senhor. Que Deus te abençoe.